diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui por sua causa. E eu sei que tudo que eu faço tem o seu efeito. E eu sei, pelo fato de eu estar aqui hoje, por causa do meu propósito, e sobretudo por causa do seu propósito, que eu te peço que prevaleça ele e não o meu. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim essa noite. Senhor Jesus, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu Espírito Santo sobre a minha vida, em minha vida. Senhor Jesus, eu quero que o amor do Pai possa se manifestar essa noite, me levando ao arrependimento, para que eu possa acertar o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Amém, querido? Então Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E estar nesse propósito é a coisa mais importante para a tua vida. Nesses dias mesmo, né, bastante Deus mostrou para mim, né, que para mim ficar tranquilo, né, e lembrando daquilo que Deus falou lá no passado. Só que o Senhor também mostrou para mim, né, que a maioria das pessoas que eu conheci, quase ninguém, Deus cumpriu o que falou. E aí, né, a gente vai descobrindo por quê, né? Porque é simples. Nós não podemos viver como crente ioiô, para cima e para baixo. Nós temos que seguir a cada dia a direção de Deus na nossa vida. E nós, conhecendo a Bíblia, nós vamos usar o bom senso. Né? Um casal, né, que me apresentaram assim, uns vídeos ensinando a fazer evangelismo, libertação e cura, que era do meu amigo Juarez Santana, né? Eu esqueci o nome do casal agora, mas eles ensinam muito sobre libertação, sobre cura, né? E uma das coisas que eles ensinaram era que assim, né, a maioria das coisas, a maioria da direção de Deus no dia a dia, diga comigo, no dia a dia, é o bom senso. O bom senso que quer? Você sabe que você vai levantar amanhã cedo, você vai encarar o seu trabalho. E a Bíblia diz como você tratar o patrão, as pessoas, né? O seu trabalho, sua finança. Chega lá no seu trabalho, você encontra adversidade e você começa a ter luta. E não obedece a palavra porque você começa a ter razão, né? E você não pratica aquilo que você já sabe da palavra. E pratica até o contrário. E aí o que vai acontecer? Deus tem um plano para a tua vida e você está estragando, está conseguindo estragar tudo, né? Então muitas vezes o plano de Deus, né, qual é que é o caminho dele? Né? O caminho dele é o bom senso. Tem gente que está querendo que Deus tira ele de onde está, que muda a coisa. Deus tira, querido, e muda, mas você tem que estar num comportamento correto naquele momento, naquele lugar. Aí a própria circunstância vai trazer um outro bom senso que te leva a alturas, né, tal, né? Então uma coisa que nós temos que fazer é usar bom senso. E uma coisa que eu aprendi lá no passado é a gente provocar Deus, né? Porque Deus não vai te provocar, mas você precisa provocar Deus. Então eu lembro, né, que uma vez eu comecei a sentir que eu era dirigido pelo Espírito Santo, porque eu perguntava uma coisa para Deus, né? E quando Deus dizia não para mim, né, então eu não sentia legal. De repente eu perguntava, e do jeito contrário, né? Aí vinha um arrepio, um gozo, eu entendia que Deus deu aquela direção. E passou um tempo, né, daí eu li um livro, chamava assim, né? Meu Companheiro Espírito Santo.
E eu lendo aquele livro, né, eu aprendi que eu estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo parou de me dar aquela testificação, eu me senti que eu tinha me afastado de Deus, que Deus não estava mais na minha vida. Só que o que eu fiz, né? Em vez de eu pegar e desanimar, aí que eu ia mais na igreja, orava mais. Mas era difícil, porque eu estava sem vontade e sem sentir. Passou-se uns 15 dias, né? Aquela unção voltou muito mais forte. E sabe o que Deus falou para mim? Falou assim, não é pelo que você sente, é pelo que está escrito, é pela fé. Falou, naquele momento que você não estava sentindo nada, eu estava mais perto de você, mais junto de você do que nunca. E aí o que eu aprendi com isso? É eu que provoco Deus, porque eu podia usar, aquilo foi como uma tentação, uma coisa para mim me afastar, desanimar com a igreja, desanimar com os irmãos, desanimar com as reuniões, né? Aí o que eu fiz? Né? Eu agi de acordo com o que eu aprendi. Não, eu não vou. Eu pensava, eu tinha umas ignorâncias com Deus, né? Então eu pensava o seguinte: Deus pode ter desistido de mim, mas eu não vou desistir dele. Era uma ignorância, mas era um acerto, né? Que fez eu ser teimoso. Estenda as tuas mãos assim, feche teus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai querido, agora faça, Deus, com que o mundo espiritual, Pai, favoreça a nós em nome de Jesus. Senhor, eu quero lhe pedir, Deus, que não importe a crise que venha no mundo, não importe as circunstâncias, que o Senhor cuide, Pai, da nossa saúde, da nossa família, da nossa casa, e o Senhor nos proteja, Pai querido, de feitiçaria, macumbaria, maldição. Que o Senhor nos livre das pragas, Deus, que tem no Egito e tudo mais. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor, Pai querido, nos abençoe, Deus, colocando teus guardas celestiais, teus obreiros, Pai, para nos ajudar no serviço, na administração de tudo que o Senhor põe nas nossas mãos. Senhor Jesus, nós queremos também, Senhor, cumprir o teu propósito. Tudo para a glória de teu nome. Amém? Hoje eu quero falar para vocês o seguinte. A Bíblia, ela é bem clara, né, para nós, que nós temos um inimigo. E eu quero falar dele. Eu quero falar dele só para você quebrar algumas vamos pôr assim, algumas mentiras, né, que o diabo pôs a respeito dele mesmo na nossa vida. Então o diabo, ele quer que nós, a igreja, pensamos nele de uma maneira. E a igreja, pelo que eu vejo, né, nunca mudou o modo de pensar. Ela pensa a respeito do diabo exatamente como o diabo quer que ele pense. Tá? Então nós vamos falar alguma coisinha assim do inimigo. E também, né, depois nós vamos falar como ficar livre disso. Tá bom? Então a primeira coisa que você precisa entender é que o diabo, ele foi criado bem antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo existisse, antes que os seres humanos existissem, Deus criou os anjos. Os anjos já existiam. E quando nós vemos os seres angelicais, olha bem, quando João fala assim, não, que ele viu os anjos, ele falou assim, 10 milhares de milhares. Você imagina, né? 1000 é muito, né? 10 mil é muito, muito mais, né? Agora, 10 milhares de 10 milhares. 10 milhares de milhares. Então, o que está falando ali? Na realidade, não é número. Eles são incontáveis. Eles são mais incontáveis do que as areias do mar. A existência dos anjos é uma coisa muito extensa. Não dá para contar de tanto anjo que tem. É isso que a Bíblia está querendo dizer. São incontáveis. Não existe um número certo de anjos que está na capacidade humana de pensar de existência como os homens. Os homens, nós sabemos que tem 7 bilhões, acho que é, né, de ser humano hoje vivo na Terra.
Dá para calcular até desde quando Adão veio, quantos. Então dá para ter um número, mas os anjos não. Então numa pessoa pode habitar milhares de demônios. Numa pessoa. Porque eles não têm corpo, então são seres angelicais. Esses anjos foram criados bem antes da fundação do mundo. E aí, nós precisamos entender que tudo que Satanás quer é que você tenha a imagem que, na história da igreja, foi criada uma imagem de Satanás. A imagem de Satanás que é um cabra chifrudo, horroroso, parece um cachorro, um lobo muito feio, muito, né? E que nós tenhamos essa imagem, que aquele coisa de rabo, com tridente na mão e tal, né? Mas essa é a imagem que o diabo gosta que você tenha. E dos demônios também como criaturas horrendas, né? Tal. Esses demônios, eles podem aparecer desse jeito. Eles podem se transfigurar nisso. Mas eles não têm essa imagem. A imagem deles, a verdadeira criação dos anjos, os anjos são seres magníficos, lindos, belos, muito além do que nós podemos imaginar. Então os demônios são a Bíblia fala assim, principados e potestade, dominadores. Eles são seres, pessoas, né, personificadas, espíritos personificados, mas são pessoas de altos níveis. E tem anjos de todo jeito, tem anjos de escalão mais baixo. Mas o anjo de escalão mais baixo, ele é muito mais príncipe do que um ser humano que é um doutor, coisa aí. Então, mas nós queremos, o diabo criou o quê? Criou uma imagem que os demônios são seres horrorosos, tal. Por quê? Porque ele apresentarem como horroroso, como destruidor, é a obra dele. Diga comigo, a obra dele. Então um anjo, ele pode aparecer, né, na figura. Nós vamos ouvindo na história muitos testemunhos de anjos que apareceu como uma pessoa. Então você vai ouvir assim, né? Eu já ouvi muita gente falando que eu fui na casa dele. E que eu entrei na casa dele, e eu curei ele. Eu já ouvi testemunho desse tipo. Mas não era eu. Era um anjo do meu ministério, da minha pessoa, que transfigurou como se fosse eu e foi lá. E eu vi o Valdomiro Santiago falando também, né, lá na coisa dele, pessoas, não, o Senhor também foi na minha casa. Mas por quê? Porque era um anjo de Deus, né, que transformou numa figura que a pessoa ia aceitar, que ia admirar, e foi bem recebido. E o anjo, como não é nada bobo, ele se transfigura, mas aí nós ficamos imaginando o anjo naquela imagem, naquela transfiguração ao qual eles se transformam para fazer o trabalho deles. Mas os anjos são pessoas muito diferentes disso que nós criamos, que a igreja criou. E nós precisamos tirar isso da cabeça então. Aí nós vamos ver, né? Nós vamos ver então, deixa eu achar aqui. Olha bem, o Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer. Então, Satanás foi criado, né, por Deus como um anjo governante. E sabe o que significa Lúcifer? Lúcifer significa anjo de luz, né? Aí olha bem, põe para mim Isaías 14:12, põe lá para mim. Olha o que diz ali: o rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrotado no chão. Está vendo? Antigamente você pensava assim: subirei até o céu
e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde onde os deuses se reúnem. Vamos lá. Subirei acima das nuvens, mais alta, e serei como Deus, o Altíssimo. Aqui mostra uma característica do diabo. A Bíblia, ela vai nos ensinando assim a orar e vigiar, né? Por quê? Porque muitas coisas que nós estamos vivendo, que eu estou vendo os membros de igrejas, né? Não é só da nossa, todas as igrejas, mas nós mesmos, estamos na síndrome de Satanás. E usando o evangelho para se defender. Usando a palavra para se fixar na síndrome de Satanás. Né? Vamos dar um exemplo. Quando eu tenho ciúme ou quero ser o pastor, quero que o pastor me dê oportunidade, porque o pastor não me reconhece. Na realidade, eu já estou me achando melhor do que o pastor, então serei como o pastor. É síndrome de Satanás. É síndrome de Satanás. O que Jesus falou? O discípulo, ele pode chegar a ser igual ao seu mestre, mas nunca maior. Então, quando a gente quer ser maior do que um patrão, do que um líder, do que um prefeito, do que um governador, naquilo que a pessoa está de liderança, é a síndrome de Satanás que está reinando sobre nós. E nós ficamos calados, sentindo, pensando, tendo fruto dessa natureza de Satanás, mas não se corrigindo. Bom, só para você entender. Ezequiel, põe Ezequiel para mim, filha. É do 28, do 12 ao 15. Ó, ela diz assim: homem mortal, cante uma canção de tristeza, por causa do fim que o rei Tiro vai ter. Esses reis, né, eles eram uma figura de quem é Satanás, tá? Ó. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição. Em outra versão fala, sinete da perfeição. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Vamos lá. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Eu usava pedras preciosas de todo tipo, rubins, diamantes, topázio, berilo, onix, jaspe, safiras, esmeraldas, granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor. Ele é um anjo protetor. Um arcanjo, então, né? Um anjo protetor. Com asas abertas. Olha bem, com asas abertas. Você vivia no meio do Monte Santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. Então, uma das coisas que você precisa entender, né? Então, Satanás, ele continua sendo esse anjo. Ele caiu. Ele perdeu esse privilégio. Mas, ele falou assim, serei como Deus. Então, ele é como um Deus. Tá? Agora, põe para mim Apocalipse 12, 7 e 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Ó, depois que ele caiu, ele virou o quê? Uma serpente, né? Foi chamado de serpente. Aqui fala que ele é o dragão. Mas aí é um nome figurativo por causa do
da obra que ele está fazendo. Olha bem, vamos lá. Que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. E o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Qual que é o trabalho de Satanás? Então, quando a Bíblia fala assim, né, que ele com a sua cauda, ele trouxe 1/3 das regiões celestiais, vocês imaginam, se os anjos são inumeramente, né, incontáveis, né, esse 1/3 também passa a ser inumeramente incontável. Não tem uma porção para nós falar assim, de quantidade de demônio que tem. Mas tem. Eles têm uma estrutura espiritual. Ele tem um reino. E o reino de Satanás, ele é muito semelhante ao reino de Deus. Só que ele não é onipotente, ele não é onisciente, não é onipresente, mas por causa dos incontáveis anjos deles, o reino dele é muito mais oponente, impressionante, maior do que nós podemos pensar. Se nós pensarmos assim nas galáxias, né? Então o reino de Satanás ele pode preencher as galáxias. Então é uma coisa muito perigosa. E o homem? O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Deus criou ele. E Deus criou o homem para ser reis e sacerdotes. Ser filho de Deus. Então, se Satanás se constituiu como inimigo de Deus, por causa de toda a glória dele, ele foi expulso do céu, porque ele quis se comparar com Deus, quis tomar o lugar de Deus, ele perdeu o lugar. Gente, Deus é poderoso ou não é? É ou não é? Agora pensa bem assim, Pai, Filho, Espírito Santo, foi que criou todas as coisas. Nós somos obra das tuas mãos. Os anjos também são obra das tuas mãos. Só que essa criatura de Deus, se existisse um quarto Deus, seria ele. Entende? Seria Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Lúcifer. Então, o Lúcifer, ele era tão, que ele se comparava com Deus e até achou que era mais que Deus. É para vocês imaginar que ele, né, não é o nosso cara, mas ele é o cara de quem não tem Deus. Entende? E nós temos que compreender, né, que Deus criou todas as coisas, e Deus criou o homem, né, para o propósito dele. Deus criou o homem para amar, para formar uma família. E Satanás, ele odeia o homem, porque o homem tem uma proposta para o homem, né, que ele queria que fosse para ele. Então Deus ama nós, querido, ao ponto de dar seu filho unigênito para nós. Mas Satanás odeia nós, querido, ao ponto, querido, de fazer de tudo para levar nós para o lago de fogo. Aí, querido, para você compreender as coisas, nós quando aceitamos Jesus, quando você aceita Jesus, você sai do reino das trevas, que Satanás tem um propósito de matar, roubar e destruir, né, te levar para o inferno e quer te usar. Então nós passamos para o reino de Deus. Só que quando nós passamos para o reino de Deus, a coisa mais fácil que tem é nós nos tornarmos servos do diabo, dentro da igreja.
por causa da sutileza, da esperteza de Satanás, por causa do engano dele. Então, por exemplo, Jesus se fez pobre para que você fosse rico, mas você pega a ambição. Aí você precisa compreender uma coisa bem simples. A Bíblia mostra que Satanás ele tem algumas armas que são muito fortes, que já faz parte da nossa natureza. Então você precisa entender que quando eu fazia alguns cursos, isso dá uma base para você entender tudo, né? Que o homem tem 3G de garota, glória e grana. Mas a Bíblia ela fala assim, ela fala assim para nós que nós temos o inimigo natural, que chama, preste bem atenção, que chama o mundo, a carne, entende? Mundo e a carne. Aí nós vamos ver na Bíblia, né? Nós vamos ver na Bíblia, quando fala do mundo, fala assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E também da carne, ela fala assim, né, que os frutos da carne, né, são E aí nós vemos os crentes buscando a Deus na igreja, sendo dominado pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo. Pegaram? E usando a Bíblia, buscando na Bíblia para se defender. Para se defender. Você não pode buscar as coisas, querido, para o teu próprio ego. Por quê? Porque você tem que entender um propósito. O pastor, quando ele estava aqui ministrando, eu tinha acabado de conversar com a Rosângela ali na hora que nós estávamos orando. Nós comentamos. E o pastor foi lá e ministrou o mesmo assunto. Estava falando assim para a Rosângela. O que nós temos que entender é que a nossa idade, aí ele estava falando da idade, né? Falou, olha bem, depois dos 50, você faz uma conta, você vai ter no máximo 20 anos, querido, para você ter sonho. Então já é a hora de perder a ilusão. Mas se você tem 30, vamos falar a verdade, a gente gosta de sexo, gosta de passear, gosta disso, gosta de coisa, até os 50. Mas hoje eu estou vendo muita gente de 30 que faz menos sexo do que eu. Né? A turma está, querido, perdendo tudo. E o que é isso? Né? É a vaidade, é o amor ao mundo. É o que o diabo usa, querido, para poder colocar o crente numa busca falsa. Você quer... o Juarez e o Hélio contavam uma história de um homem endemoniado que ia na igreja, que na época estava tendo um avivamento, né, e parecia muito endemoniado. E entrou um cara com um demônio muito forte, que era um dos principados da cidade. Entrou dentro da igreja e o demônio olhou para o japonês e para o Juarez e falou assim, o que vocês querem para vocês me deixarem em paz? Se vocês querem dinheiro, eu dou. Se vocês querem fama, eu dou. Se vocês quiserem doutrina, religião, eu também dou. Mas eu preciso que vocês me deixem em paz nessa cidade. Então, olha bem para vocês verem. A Bíblia diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, olha bem, o que nós temos que entender? Antes, querido, de você estar buscando qualquer coisa, você tem que aprender o propósito de Deus. Porque tudo que for fora do propósito de Deus, não vai contar. Preste bem atenção, se você tem 30 anos, daqui 20 anos você tem 50. Daqui 50 anos, querido, você vai perder a vontade de passear, você vai perder a vontade de namorar, você vai perder a vontade de coisa, você vai começar a falar assim, mas não vai dar tempo. Mas não vai dar tempo, aquela garra para construir uma casa, para ter alguma coisa, para ter uma empresa, passa tudo. E quando você tiver 60 anos, aí é só fazer a conta, fica olhando todo mundo que está com 75 para você ver.
E parece que até os 75 você acha bastante gente, mas depois que passa dos 80 só acha bagaço. E o homem não vê, né? Que é o que o irmão leu ali, ó. O tempo nosso aqui é curto. Mas Deus tem um plano eterno. Deus tem palavra de vida eterna. Poxa, será que você não pode fazer um cálculo? Porque tudo que o diabo não quer, querido, é que você considere a tua morte, que você comece a planejar para a tua ida. Então, se nós não pensar nas coisas do céu, qual que é as coisas, quando eu estou evangelizando vocês, o que é que eu ponho como base? Eu ponho galardão, eu ponho herança. Querido, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não vai, a salvação é o mesmo salário. Vida eterna é o mesmo salário. É o mesmo pagamento. Jesus pagou essa conta, você vai receber igual. Todo mundo recebe igual. Mas a herança de Deus dividida, ela vai ser segundo a obra de cada um. Porque Jesus falou, eis que cedo venho. E o meu galardão, a minha recompensa. E você sabe o que é de Jesus? Que der tudo. Tudo. Jesus, ele herdou tudo do Pai. E ele vai dar a cada um conforme você fez para ele. A própria Bíblia diz assim, porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. E o que Satanás tem de herança para você? E quando você, querido, está buscando ser feliz, entende? Sem o propósito de Deus, você é servo do diabo, não de Deus. Quando você está procurando consertar teu casamento, e não é por causa da obra de Deus, você está servindo o capeta, ainda buscando o recurso de Deus. Para que eu quero ser curado? Porque eu quero servir esse Deus vivo. E a minha cura vai ser a base da minha pregação. Porque você, que nem todos aqui vão ter sabedoria para poder ser um eloquente, um Billy Graham na vida, para fazer sermão. Mas cada um de vocês aqui, ó, que tem um testemunho, pode vir aqui e contar, falando, não, Deus é bom mesmo, porque aconteceu isso, isso e isso na minha vida. E você, através do seu testemunho, você ensina que Deus está agindo na terra. Para que Deus me deu uma unção de cura, me deu um dom de cura? Não é para curar as pessoas, porque na realidade eu queria que ela aceitasse Jesus e já morresse na hora. É para que as pessoas possam usar aquela cura como uma ferramenta, não para ela só ser salva, mas para ganhar galardão, porque se ela vai lá e conta aquele testemunho, primeira coisa, ela está sendo grata a Deus. Segunda coisa, ela está usando o que Deus deu para ganhar alma. Entende? E para falar bem de Jesus. E isso vai ser contado. Então, vamos dar um exemplo. Quando você vai ficando meio velho, se você for um cara esperto, se você for de Satanás, você acha que você não vai morrer, então sempre você vai querer dinheiro, riqueza, sempre você vai ser vaidoso. Mas se você for um homem de Deus, você começa a fazer cálculo. Poxa, né? Deus pode fazer com que eu seja um velhão, turbinado, tudo coisa. Mas a maioria das pessoas esperou que Deus não desse uma velhice, que ele fosse até os 120 anos, né? Turbinado, e a maioria morreu com menos de 90. Então eu posso pedir, eu posso esperar, mas não adianta você achar, querido, que você é a última Coca-Cola do deserto, que tudo vai dar certo para você. Você pode ter uma velhice frustrada. Agora, se você, entendeu, né? Pegar que tudo é ilusão, considerar, né? Que a tua morte, começar a servir a Deus para ganhar tesouro no céu, não é eu, querido, é Jesus que falou, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai no céu. Então, se não for para propósito, cai fora.
as obras da carne, elas são bem conhecidas, né? Ó, as obras da carne, o que são? Elas são bebedeira, cobiça, ambição, né? Ficar procurando dinheiro, todas essas coisas. Você fala assim, mas eu não tenho esse problema, querido. Tá, mas olha a motivação que você quer as coisas. Olha a motivação. Se é para mostrar para os outros. Se não é para a glória de Deus. Né? Quando você vai comprar uma camisa. Primeira coisa, você vai comprar uma camisa. Você tem que estar dentro de um planejamento. Esse planejamento tem que estar de acordo com a sua renda. Correto ou não? E a gente é capaz de desobedecer um princípio do bom senso na administração financeira, simplesmente porque quer aquela camisa. Você tem vontade de comer uma coisa. A vontade vem da onde? Do quê? Do que, gente? Da carne. Mas você vai no mercado, compra uma coisa que não faz parte do teu orçamento e não fez o orçamento para ver se comer aquela comida caríssima lá, né? Está dentro do teu planejamento. Não é errado. Então você nega o princípio do coisa por causa da gula, por causa do prazer da carne, por causa da vontade. E a Bíblia diz que quem ama a Deus, ele crucifica os desejos da carne para alcançar, entende? As coisas de Deus. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões. Isso aqui é o fruto produzido, tá, gente? Não quer dizer que você não faz isso, você não é isso. Você tem que entender, né? Quantas pessoas que não perdoam, se magoam e não perdoam no coração. E a falta de perdão, né? O que vai te conduzir? Quando Jesus fala assim, se não perdoar de todo o coração, e você morre, vai para onde? A irmã aqui contou, né? Que ela teve uma experiência, né, irmã? Então, olha bem, que interessante. Ela teve uma experiência, ligou para a colega dela, né? E tinha um problema. E foi recolhida. E para mim eu tenho convicção, né? Que aquela mulher, ela era uma mulher que tinha tudo para ser salva, mas não ia ter porque tinha um problema no coração com a irmã. Ligou, perdoou, Deus levou, está morando na glória, logo nós vamos estar lá junto com ela. Glória a Deus, né? E parabéns, irmã, foi usada, fez o que era certo, e você vai ter seu galardão por causa disso. Então, ela olha bem para você ver, as invejas, bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essa, repito, o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então vamos dar um exemplo para você entender se você anda na carne, se você ama o mundo, é muito simples. Prioridade. O que você deixa governar a tua vida? Como prioridade. Vamos dar um exemplo. Hoje tem o culto aqui. Suponhamos que tem o debate. E o cara que gosta de política não veio no culto por causa do debate. Então essa pessoa, ela ama mais o mundo do que as coisas de Deus. E o que mostra que, claro, né? Que Satanás tá com essa pessoa nas garras dele. É isso. Então, quando a Bíblia fala, né, sobre o governo de Satanás, ela fala assim, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados e potestade
né, que dominam. Então, o mundo é um sistema cosmo, né? É a política, a economia, a educação, a cultura, os hábitos, os vícios, valores, tudo isso é um mundo. E a Bíblia fala assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Depois fala assim: porque o que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí eu vejo, né, querida, as pessoas, né, fala que ama Deus, mas quando tem uma obra de Deus, né, ela não prioriza, ela não paga o preço, ela não coloca Deus em primeiro lugar. Por causa de qualquer coisinha, ela deixa de buscar Deus. E o Satanás está dando risada disso. No mundo espiritual, funciona assim. Quando nós começamos a ter nossas crises, vamos lá, morreu parente, aconteceu um acidente, eu estou passando uma crise muito grande, nós começamos a falar: mas por que Deus permitiu? Mas Deus, eu não te sirvo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Por quê? Porque o homem, ele tem dentro de si uma dependência de Deus, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não queira, mesmo que ele for ateu. Todo homem é governado por um Deus, ou Satanás, ou Deus. Por Satanás está todo mundo sendo dominado, não sei se vocês entenderam, mas Jesus veio para nos resgatar do reino das trevas. Às vezes a pessoa, quando a Bíblia fala todo mundo pecou, né, você imagina o seguinte: todo mundo pecou, mas será que não tem alguém que não pecou? Não, todo mundo pecou, porque quando nós vivemos para essa vida, nós estamos no reino dos homens, e o reino dos homens passou a ser o reino de Satanás. Quando Jesus falou lá: vem o príncipe desse mundo. Então, quando eu estou lutando para ter um carro, quando ter uma casa, quando ter não sei o quê, e para ter dinheiro, e para poder ter uma roupa, para ter não sei o quê, eu estou alimentando, diga comigo, a natureza humana, fala aí. E se eu estou alimentando a natureza humana, eu estou vivendo pela natureza? E quem que é o Deus da natureza humana? Vamos, gente. É Deus? Não. Deus é o criador da natureza humana, mas o Deus da natureza humana, o próprio Jesus falou: lá vem o príncipe deste mundo. Aí quando eu vou para Jesus, eu passo a ser do reino de Deus, porque Ele me comprou. Porém, olha bem, agora eu não posso mais viver como o reino do mundo, mas eu estou no mundo. Como é que faz então, pastor? É fácil obedecer a Deus quando você entende isso. Por quê? Porque na hora de você trabalhar, ter ambição, comprar, fazer essas coisas, você vai começar a corrigir as motivações do mundo. Como é que corrige? Eu não sou daqui, para o céu eu vou voltar, eu vou morar com Deus, querido, e está perto para nós ir embora. Uma criança acabou de nascer, está perto. Contagem regressiva. Se uma criança nascer agora, eu tiver com 80 anos, eu posso falar para ela com certeza: daqui 100 anos eu te encontro, tá? Para a criança. Saiu da mãe, eu já posso falar: daqui 100 anos eu te encontro. Eu posso morrer, daqui 100 anos ela vai estar junto comigo. Então, o que aquela criança vai fazer aqui no mundo? Se ela não aceitar Jesus e não viver, agora olha bem, só vai para o céu quem vive pelas coisas do céu. Então, o mundo é um lugar de garimpo, é um lugar de você granjear riqueza do céu. Só isso. E para isso, aí sim, olha bem, para o reino de Deus, então eu vou trabalhar, vou ser honesto, vou cumprir todos os propósitos de Deus. E por que às vezes não cumpre o propósito de Deus? Porque você
fora do propósito de Deus, você vai querer fazer os propósitos desse mundo. Não, mas o meu prefeito não é bom. Não, mas não sei o que, não sei o que. Não, mas o Lula é ladrão. E daí, querido, nós não somos desse mundo. Está tudo certo, esse mundo é de quem está fazendo coisa errada. Agora nós vamos fazer as coisas certas, e porque nós vamos morar no céu. Pegaram? Agora, como um cidadão que está como peregrino, diga comigo, peregrino. Como nós começamos a passar a estar aqui como peregrino, e como peregrino Deus tem uma missão para nós, diga comigo, missão. Fala assim, missionário, fala aí. É a mesma coisa que enviado. Falou, eu entrei no mundo espiritual, estou assentado com Jesus Cristo, mas enviado numa missão. Agora nessa missão eu preciso alimentar meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso de transporte, eu preciso de sabedoria, inteligência para mim, coisa. Por quê? Porque Deus tem um propósito para mim, né? Mas não dá muita importância para isso não, querido. Mas dá importância para o céu, para aquilo que Deus tem para você. Colossenses 3, buscai as coisas lá do céu. Pensai nas coisas lá do céu, onde Cristo vive. É lá que está a nossa herança. E quando nós chegar lá, aí a justiça de Deus, ela vai se cumprir. Ele vai te chamar, querido, e vai falar assim, vamos fazer o julgamento para você receber os galardão. Querido, como eu fico indignado com os crentes, né? Que trabalha, querido, e tem comportamento jogando fora a sua herança. Não é os homens que vão te dar a tua herança, não é quem te interpreta que vai dar a herança. Você não precisa estar preocupado com o que os outros pensam de você, mas você tem que buscar aqui uma testificação do Espírito Santo, para ver se está tudo bem, porque você precisa ter sua herança no céu. Um dia um cara estava namorando minha irmã, né? Ele era da congregação lá, e ele queria me levar de todo jeito para a congregação, porque metodista para eles não ia para o céu. Parece que estão mudando agora, tá? Ele não ia para o céu, então o único rebanho é eles, o único salvo era eles, né? Aí um dia ele levantou de manhã cedo lá chocado. Ô Zé, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, o que é? Rapaz, eu tive um sonho aqui, pai, está perturbador se eu não te contar. Eu falei, o que é? Deus me mostrou a tua mansão no céu. E era das mais bonitas. E eu estou constrangido porque Deus fez isso porque eu achava que você nem ia para o céu. Então não é importante, querido, agora ir para o céu, querido. Pega firme para ir. Entende? Mas não pensa que você faz alguma coisa para Deus que Deus não vai te recompensar. Isso aconteceu comigo. Então, o que nós temos que saber? Deus, Ele não é injusto. Lá em Malaquias, ele fala assim, Malaquias ou Ageu, não sei, fala assim, e verão a diferença, de novo, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Por isso que Jesus fala, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O crente, ele não vai ser julgado para a salvação que vai ser salvo, mas ele vai entrar no tribunal de Cristo para prestar conta da missão dele aqui na terra. E tudo que o diabo quer é que você fique preocupado com sua roupa, com sua comida, com o seu trabalho, para você ganhar dinheiro, com o teu carro, com a tua vaidade, com o teu orgulho, com a tua honra. Fica pensando no teu egoísmo. E ele vai usar o que? Ele vai usar inveja, ciúme, competição, orgulho de querer ser mais do que os outros, achar que os outros é inferior a você, né, não sei o quê. E você fica ocupado com essas coisas, né? Perigoso perder até a salvação, servindo a Satanás. E muitos vão descobrir naquele dia, né, que foram salvos por causa da ignorância. Deus não levou em conta, levou ele para o céu, mas na hora da herança dançou. Na hora da herança, dançou. E tem uma coisa, tá? Não tem um livro
escrito pelos apóstolos que não fala sobre essa herança. Não tem nenhum. Tem gente que pode achar assim, mas isso não é importante. Isso é ambição. Falei, querido, é a única ambição que Jesus mandou ter, é juntar tesouro no céu. Porque se você tiver a ambição de juntar tesouro no céu, o orgulho humano vai tudo por terra, as motivação humana cai tudo por terra, a inveja cai por terra, o orgulho cai por terra, porque você descobre, querido, que sem amor não vai ser aprovado nenhuma obra tua. Sem amor, na hora do julgamento, é cancelada a recompensa sobre a obra, porque vai ser julgada. Vai passar por um coador, né? Paulo fala assim, se a obra for de palha, motivação humana, passageira. Se a obra for de madeira, era só por causa da obra mesmo. O cara queria que a obra crescesse, né? Se a obra for de pedra, era para levar a vida eterna para as pessoas. Se a obra for de ouro, era para alcançar extremamente a alegria do Pai. Tudo para Ele é o Pai Jesus, o Espírito Santo é a paixão dEle. E é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. É ouro. Né? For de madeira, sobra o quê? Nada. Pode ser o maior pregador do mundo, o maior ganhador de alma do mundo, se a motivação dele for para ele falar, a minha igreja é a maior do mundo, é isso, satisfez, é tua herança, não tem mais outra. Pegaram, gente? Então, uma das coisas que nós temos que fazer para buscar a Deus, destrói o que está destruindo a tua herança. Que é o amor ao mundo, a fascinação pela riqueza e a ambição egoísta. Fazer as coisas para si. É egoísmo. Entende? O amor ao mundo é a companheirada, querer agradar todo mundo e tal. É deixar de vir na igreja porque tem uma festa de aniversário de um amigo que nem é da igreja. Porque se for da igreja, vem para a igreja, né? Mas você vai lá. Então é tudo isso. Amém, querido? E outra coisa, né? A gente agora busca Deus e nós temos que saber, né? Que para que se manifestou o Filho de Deus? Para destruir a obra do diabo. Por que que Jesus cura as pessoas? Porque a doença é uma obra do diabo, que veio para tirar ela da... Então nós temos que evangelizar essas pessoas, curar essas pessoas, trazê-las para Jesus. Deve ser o nosso trabalho. E depois que elas estão aqui, né, nós temos que ensinar para elas tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E se nós aprendemos errado, nós vamos servir bem o diabo, né? Porque nós vamos gerar segundo a nossa espécie. Se você for um apaixonado pela tua morte, você está meio caminho andado. Entende? E você está apaixonado pela morte, mas você fala assim, mas quanto mais eu viver aqui, né? Mais tesouro eu arrumo, né? Então não precisa ter pressa para morrer. Mas você não tem que ter pressa por causa da obra, mas a vontade de ir embora tem que ser muito grande. Aí significa que você já está top. Mas você não vai querer ir logo, né? Porque você fala assim, mas quanto mais alma eu ganhar, quanto mais eu prestar culto a Deus aqui, maior vai ser a minha herança. Aí vamos... Amém, querido? Glória a Deus. E uma das coisas bem interessantes é o que Deus falou a teu respeito, no teu trabalho, no teu casamento, na tua igreja, Deus está fazendo. E você vê se você está ajudando à altura. Tanto na igreja, você está servindo a Deus na igreja, no seu casamento, para que Deus possa fazer o que Ele quer. Vê se você está na altura. Porque daí... Deus só vai contar, esse é mais um segredo. Eu já tinha parado, mas eu vou ter que falar. Deus só conta o que Ele te dá. O projeto que Ele te dá, é o que Ele vai contar. Se você, por qualquer desvio de caráter, sair da onde Deus mandou, entende?
E você pode montar o maior ministério do mundo e ser a melhor coisa do mundo. Não foi Deus que mandou, você não vai ter galardão por aquilo. Porque Deus não mandou você fazer. Agora Deus pode mandar você só limpar o banheiro da igreja. Ele falou, você vai ser o melhor limpador de banheiro do mundo. Você vai receber uma herança muito maior do que o maior evangelista do mundo, se você fizer bem feito aquela limpada de banheiro. Porque foi Deus que mandou. Até eu falo para a turma, né? Eu não ligo para esse ministério, mas eu ligo porque Deus falou que ia dar ele para nós. E as características que Deus falou, aconteceu tudo. Então isso vai ser contado para minha herança, isso que vale tudo. E também eu receber herança não tem tanto valor, a não ser saber que Deus teve que me dar aquilo porque eu agradei Ele. E esse agradei Ele que é o importante. Então se você, querido, pegar e tiver a ilusão, uma ambição de você não estar contente aonde está, né, e tal, porque a natureza humana, ela pode não estar contente aonde está, aí você vai procurar o teu próprio caminho, o teu próprio ministério, tua própria empresa, teu próprio coisa, mas Deus não deu. Seja feliz, mas acabou ali. Morreu, não conta. Você fala, como assim? Abraão tinha 2 filhos. O primeiro filho foi Ismael. E Deus amaldiçoou, abençoou Ismael, gente. Vamos? Bem alto, hein? Abençoou. Deus amou Ismael. Deus abençoou muito Ismael. Só que quando Deus falou para Isaac, sacrifica teu filho. Abraão, sacrifica Isaac, teu único filho. Porque para a missão de Abraão, Deus só ia contar alguma coisa que tinha feito para ele, aquilo que Abraão fazia segundo a sua palavra, segundo o seu propósito. Isaac era propósito de Deus, Ismael não era. Então não quer dizer que se você sair de uma igreja, abrir um ministério, aquilo romper, não quer dizer que você está agradando a Deus. Mas Deus vai te abençoar, por quê? Porque Ele quer salvar, Ele quer coisa. Mas na hora que você entrar lá, falou, Deus, o que eu vou receber? Porque eu salvei multidões de alma. Ele vai falar, nada. Falei, por quê? Porque não é o que eu mandei você fazer. Eu te pedi Isaac, você me deu Ismael. Diga comigo, Deus só conta aquilo que Ele deu para fazer. Porque o que nos leva a fazer as outras coisas é uma ambição do homem, humana. E desse mundo só fica aqui. Mesmo que for para Deus, mesmo que for uma coisa abençoada. Pegaram, gente? Viu como é que é importante nós buscar o nosso relacionamento pessoal com Deus, particular, entende? E entender os princípios de Deus e ficar quieto, usando o bom senso, porque o bom senso é que vai te fazer você não errar, porque se você usar a tua natureza, os teus pensamentos, você vai errar. Espero que eu deixei claro para vocês. E o que nós fazemos então, pastor? Enquanto nós estamos, às vezes meio perdidos, né, nós vamos confessando, Jesus, Tu és meu Senhor, e adora Ele, né, e busca a experiência, e ora, e adora, e no meio dessa adoração, dessa busca, vai vir as experiências. Agora, se vocês não estão trabalhando pelo chamado de vocês, então vocês estão tudo errando o caminho. Não estou falando de salvação. Tá? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma motivação para você não ser um trouxa que frequenta religião, igreja, que ouve pastor. É para você ter o seu objetivo de estar aqui. Porque o que é importante não é você vir nesse lugar. O importante é o objetivo que você está aqui. Isso é importante. E é por isso que você deve estar aqui. Você sabe quando as pessoas saem do ministério, eu nem ligo mais. É por causa disso. Eu falei, faz tantos anos aqui, não entendeu porque está aqui? Foi tarde.
Foi tarde. Agora, enquanto está aqui, né, a gente vai tentar trazer essa pessoa para o propósito. Mas daí eu vejo, querido, ó, eu vejo junto comigo assim, ó, junto, os irmãos quando aparecem, quando eu vou no culto, quando lá no meu trabalho, chega lá, é o dia inteiro, querido, fala mais de coisas da internet, do YouTube, e se fosse de Deus ainda tudo bem, mas tudo sobre política, coisa do mundo, sobre... né? A gente tem que cuidar dos negócios que está dando dinheiro ali, ó, dinheiro, que está entrando dinheiro para a empresa, dinheiro para o coisa, dinheiro para o ministério, a gente tem que estar cuidando ali, sim. Por quê? Porque a gente tem um propósito de servir a Deus. Mas às vezes as pessoas estão falando coisas em vão e não é coisa de Deus. Tem que saber sim sobre a política, tem que saber sobre as coisas do mundo, mas a proporção, ela é inimaginavelmente, querido, esmagante as coisas do mundo diante das coisas de Deus. É esmagante. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. E depois quer ainda ser abençoado, quer unção, está sonhando que vai chegar lá no céu e vai receber galardão ainda. Né? As pessoas, elas estão assistindo nós. Então, todo instante nós temos que estar jogando a semente. Porque numa hora de uma necessidade, a gente vê se a gente jogou semente ou não. Esses dias não veio o filho do Zé Luca aqui? Né? E quantas vezes a gente lá na loja, né? Você viu lá, ele lá, eu com aquela paciência, né? E dando uma semeada, e de vez em quando ele fala, qualquer dia eu vou lá na tua igreja, qualquer dia eu vou lá na tua igreja. E não veio o Vandrinho outro dia, que é pessoas que você fica anos, né? Ali dando uma semeada. Já pensou, todos nós semeando. Você acha que ia caber gente aqui dentro? E depois que essas pessoas entrar aqui dentro, se nós tiver com a motivação certa, vocês acham que a turma vai embora? A turma vai embora, querido, porque perde a motivação. E perde a motivação por causa da comunhão dos irmãos que está errada. Comunhão dos irmãos. Tudo errado. Começa a buscar as coisas do céu. Começa a entender sobre julgamento, sobre a nossa vida eterna, sobre o que Deus tem para nós após a salvação. Dá motivação para a pessoa vir. Né? Dá motivação para a pessoa vir na igreja. Que vai fazer a pessoa ter uma visão após a morte, para você ver. Querido, isso aqui enche, fica pequeno, você vai ter trabalho para caramba para Deus e vai juntar galardão, que você vai ficar perigoso, você herdar até uma galáxia de herança. Glória a Deus.